elas também, esses conceitos também vão se aplicar aqui na parte de frutas, com algumas particularidades. Tá? Então, quando a gente fala em suco, o que é suco? Suco é bebida não fermentada, não concentrada e não diluída, destinada ao consumo, obtida da fruta madura e sã ou parte do vegetal de origem, por processamento tecnológico adequado, submetida a tratamento que assegure a sua apresentação e conservação até o momento do consumo. Essa definição ela é definida na Instrução Normativa número 1 de 2000, designada pelo MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tá? Ela foi revogada em 2018 pela Instrução Normativa 49, aquela mesma Instrução Normativa que a gente viu lá com as polpas. E existe uma diferença entre suco e néctar. Né? O néctar, por sua vez, também é uma bebida não fermentada, obtida da diluição em água potável da parte comestível do vegetal e açúcares ou de extratos vegetais e açúcares, podendo ser adicionado de ácidos e destinada ao consumo direto. Então, o que é comum a gente observar no mercado em relação ao suco? Normalmente é a polpa da fruta. A gente não tem a diluição, não é comum a gente ter a diluição para se obter um suco. A gente pode ter a adição de açúcares, principalmente para fazer correção de teor de açúcar e acidez também, para se atingir uma padronização em relação às características organolépticas. Diferente do néctar, onde no néctar a gente vai ter sim essa combinação de polpa, água e açúcar. Tá? Ainda que existem algumas particularidades também, dependendo do tipo de fruta. Tá? Por exemplo, nessa instrução normativa, que foi aqui do número 12 de 2013, que define, que caracteriza o que é o néctar, ela define também que a gente tem que ter no néctar um mínimo de 30% de polpa. E aí existem aquelas particularidades que eu tinha comentado também no vídeo passado, que é justamente as particularidades em função da matéria-prima. Então, por exemplo, a Instrução Normativa 42 de 2013, ela altera essa quantidade particularmente para o néctar de uva e néctar de laranja, sendo que esses dois eles precisam ter no mínimo 50% de polpa. Tá? Então, por isso da importância de a gente procurar, normalmente, com a matéria-prima que a gente vai trabalhar, o produto que a gente vai trabalhar, as legislações referentes a ele. A gente normalmente tem legislações mais abrangentes, mais amplas, mas algumas particularidades estão em legislações específicas. Aqui só para exemplificar a diferença então entre suco e néctar, né, onde a gente tem aqui a presença 100% de suco de fruta para denominação de suco, enquanto que em relação ao néctar a gente pode ter aqui na verdade não é de 20 a 50, tá? É de 30 a 50% de suco de fruta e o restante água, açúcar e aditivos. E a gente tem uma diversidade de produtos presentes no mercado, tanto com a definição de suco quanto com a definição de néctar. Em relação ao processamento, a gente tem etapas principais de processamento, onde a gente vai partir da matéria-prima para chegar no produto final, que agora, no nosso caso, é suco ou néctar. E essas etapas, basicamente, elas estão divididas num pré-tratamento, no tratamento e na conservação propriamente dita. O que a gente vai ver dentro do tratamento? As etapas de recepção, lavagem, sanitização e seleção, que são as mesmas que a gente viu lá na parte de processamento de obtenção de polpa e que a gente já viu também no módulo de pré-processamento. O tratamento em si, ele vai ser também muito semelhante àquilo que a gente viu com polpa, com algumas particularidades. Então aqui a gente tem ainda a etapa de extração, a gente também tem uma etapa de desaeração, só que a gente tem algumas outras etapas como clarificação, estabilização da turbidez, filtração e formulação. E a gente vai ver cada uma dessas etapas. Tá? Então, de novo, gente, eu não vou passar aqui pelo pré-tratamento, tá? Para quem tem alguma dúvida em relação a isso, olha o vídeo anterior. A gente vai trabalhar com as etapas do tratamento em si para a obtenção do suco. Então, em relação à extração, a principal etapa do processo de obtenção do suco, diretamente do vegetal não polposo. Assim como a gente viu na parte de polpas, separação do suco propriamente dito dos demais constituintes do vegetal, como cascas, sementes, óleo essencial,
normalmente realizada em prensas cujo princípio se baseia na pressão exercida sobre o vegetal, rompendo a estrutura e extraindo o líquido. A gente vai ver que a maior parte dos nossos vegetais eles vão ser extraídos nos mesmos extratores que a gente tinha lá na parte de despolpamento. Tá? A parte de extração ela não deixa de ser uma etapa de despolpamento. A gente vai ter algumas particularidades, principalmente em relação ao suco de laranja e ao suco de uva, que não são utilizados esses extratores que utilizam aquele cesto perfurado. Tá? Então, aqui no caso do suco de laranja, o suco de laranja ele tem um processo de extração que se diferencia um pouco daqueles extratores que a gente viu no vídeo passado, na videoaula anterior. A maioria das plantas de produção de suco de laranja utiliza esse tipo de extrator, onde a gente tem copos. Em relação à geometria desses equipamentos, isso pode ser bastante variado, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Eu tenho um copo inferior, que normalmente funciona de apoio para a fruta, um copo superior que exerce a pressão. Aqui a gente tem uma visão esquemática do processo de extração, como que ocorre. Esses copos, na verdade, eles têm um encaixe, eles se aproximam e eles fazem com que a fruta ela seja, que ela penetre aqui num pequeno filtro, né? Funcionando parecido com aquele despolpador que a gente tinha visto anteriormente. É um filtro, né, na forma tubular, perfurado. E essa laranja, isso aqui é muito utilizado para extração de frutas cítricas, tá? Então, tangerina, limão, as variedades de laranja acabam sendo utilizando principalmente essa metodologia de extração. Tá? Então, a fruta ela é pressionada a penetrar nessa tubulação e justamente por conta de uma pressão a gente vai ter a ruptura desses glóbulos, dos glóbulos presentes na laranja, esses pequenos gomos, fazendo então a extração do suco. Aqui a gente tem essa etapa de adição de água, aqui principalmente é para carregar os óleos essenciais durante esse processo de extração. Provavelmente a gente já, né, todo mundo aqui acho que já teve a oportunidade de descascar uma laranja, e o que a gente consegue perceber que à medida que a gente vai descascando, ela vai liberando esses óleos essenciais da casca, também decorrente da pressão, da fricção, um processo ali mecânico. E essa água faz justamente carregar esses óleos essenciais, porque senão a gente teria uma alteração significativa em características de alterações organolépticas significativas no suco, por conta da presença desses óleos essenciais presentes na casca, porque o que acontece é que a extração é feita com a laranja com a casca, né? Nessa parte tubular aqui entra tudo, entra o bagaço, entra a casca, por isso dessa necessidade aqui de adição de água, essa lavagem, vamos dizer assim, essa adição de água ela é constante. E aí eu vou obter aqui, na verdade, três correntes. Eu obtenho uma corrente que é do suco extraído, ou a polpa, né, a polpa do suco. Uma corrente que é uma emulsão de óleo, mas na verdade aqui a gente consegue separar duas fases, mas basicamente uma corrente onde eu vou ter água e o óleo, que é proveniente dessa entrada de água aqui, e uma terceira corrente que é o subproduto, que é basicamente o bagaço da laranja. Aqui uma outra particularidade para o caso da extração, obtenção de suco de uva, que se utilizam esses extratores, que é um tipo de extrator de vapor com diferentes estágios. A gente não tem um processo de esmagamento em si da uva. Existem diferentes equipamentos que fazem esse processo de extração, no caso do suco de uva, mas basicamente o princípio de funcionamento é no arraste de vapor. A gente pode sim também utilizar despolpadores, como aqueles que a gente viu anteriormente, né? Claro que cada um vai ter a sua particularidade, não sei se vocês lembram que lá um despolpador que a gente viu, a gente precisava retirar o cacho, alguns despolpadores a gente não precisa retirar o cacho, mas enfim, são duas formas distintas que a gente tem para a obtenção de suco de laranja. As características, obviamente, que vão ser diferentes, tá? As características do produto final. A etapa de clarificação. Clarificação, refino ou finisher.
consiste em reduzir ou eliminar o teor de sólidos suspensos do suco. É comum a gente observar, comum não, começa a aparecer no mercado alguns produtos, alguns sucos que são clarificados. Esses sucos clarificados eles são totalmente translúcidos. E alguns sucos já têm essa característica do processo de clarificação. O principal exemplo é o suco de maçã. O suco de maçã, que tem essa característica mais cristalina. Então, a etapa de clarificação ela tem como principal objetivo remover os sólidos suspensos. Eu já vi no mercado alguns outros sucos clarificados, como o suco de uva, às vezes passa por um processo de clarificação justamente para melhorar esse aspecto cristalino. A turbidez, a gente é acostumado com a turbidez dos sucos. Alguns até mais característicos, né? Por exemplo, o suco de laranja, o suco de manga, pêssego, pera, talvez não é algo muito comum no nosso dia a dia o suco de pera, então é possível também ter um suco clarificado ou um suco turvo, mas enfim, a gente tem diferentes características desses sucos, diferentes características de aceitação, e quando a gente não quer a turbidez, o processo de clarificação ou refino ele acaba auxiliando na obtenção dessas características. E essa etapa ela pode ser feita por processos físicos, enzimáticos. Aqui chama de processos químicos, mas não é um processo químico propriamente dito, tá? Mas o processo físico, ele se baseia em decantação, centrifugação, separação com membranas, principalmente micro e ultrafiltração. Processos enzimáticos, a ação de pectinases. A gente viu na primeira aula, né, que vegetais eles são ricos em enzimas, e uma das enzimas são as pectinases, que elas têm uma importância, uma relevância significativa quando a gente trabalha com sucos. As pectinas em si, elas são responsáveis, são uma das principais responsáveis pela turbidez dos sucos. Elas são responsáveis por manter determinados sólidos suspensos. Então, por exemplo, proteínas. Normalmente, proteínas, elas permanecem suspensas justamente por conta da ação das pectinas. Tá? E aí, as pectinases, elas têm uma ação na quebra da pectina e, consequentemente, sofre aí uma série de outras reações, como, por exemplo, a formação de agregados, a quebra da pectina, isso aumenta a solubilidade da pectina e, consequentemente, ela perde a sua estabilidade no meio, acaba precipitando, né, essa quebra da molécula com formação de agregados que provoca a precipitação. Enfim, quem tiver curiosidade, dá uma olhada no Fenema, tem algumas explicações interessantes sobre a ação de enzimas, principalmente do grupo das pectinases, na ação sobre sucos e principalmente no processo de clarificação e extração. Tem diferentes enzimas que são tecnologicamente utilizadas também, principalmente pensando em obter um suco que seja estável no final do processo. Quando a gente fala em estabilidade dentro de sucos, a gente está falando sobre a manutenção daquele aspecto turvo, ou seja, sem formação de precipitado. Tá? Os processos químicos, aqui está classificado como processos químicos, mas é basicamente a utilização de agentes filtrantes, como por exemplo terra de atomácia, bentonita, gelatina, que de alguma forma conseguem interagir com alguns componentes, provocando, seja a sua precipitação, provocando a sua retenção. Como eu tinha comentado, a classificação aplicada em suco de maçã, abacaxi e uva acaba sendo mais comum, mas também cajuína, por exemplo, é um produto clarificado. Suco de banana também, eu já vi suco de banana clarificado. Normalmente, essa clarificação, então, sendo utilizada em produtos que a turbidez não teria uma boa aceitação comercial. Outros sucos com turbidez aceitável, como eu tinha comentado, a laranja é um exemplo. Elas até passam por uma clarificação parcial conhecida como finisher. Essa clarificação parcial é justamente com a intenção de remover esses sólidos suspensos mais grosseiros que podem provocar precipitação, e isso uma característica indesejável em relação ao suco. Aqui diferentes exemplos, né, demonstrando o processo de clarificação. Aqui, na verdade, a gente tem equipamentos de finisher, né, que, como já tinha comentado, ou então refino, que funciona de uma forma muito semelhante ao processo de despolpamento. A gente tem uma peneira com uma malha um pouco mais fina e esse material sendo pressionado contra essa peneira. Então, eu consigo aqui fazer a remoção de uma parte fibrosa
que seria indesejável para aquele produto final. A centrifugação, que eu tenho uma separação por densidade, também é uma possibilidade de se realizar o refino. Aqui os processos de filtração, no caso aqui filtração com membranas, que a gente pode utilizar normalmente micro e ultrafiltração para se fazer esse processo de clarificação. A estabilização da turbidez, que é uma etapa importante. Como tinha comentado, alguns sucos eles são consumidos turvos, então por isso, nesse caso, se procede à estabilização da turbidez através da inativação enzimática pelo calor. Aqui, principalmente, a gente está interessado em inativar as pectinesterases, que pertencem ao grupo das pectinases. Por quê? Justamente a pectinesterase, elas são enzimas que ela tem essa capacidade de quebrar a molécula de pectina, transformando ela, formando agregados, né, por conta de diferenças de cargas que acontecem nesse aglomerado como um todo, porque a gente não tem uma única molécula, né? Esse sólido suspenso, na verdade, a gente tem um aglomerado de diferentes moléculas que são mantidas suspensas por conta da pectina, e a quebra da pectina provocada pela pectinesterase desestabiliza essa estrutura e formando precipitados. Por isso que a inativação pelo calor acaba sendo uma das formas também de se fazer a estabilização da turbidez. Também tem outras técnicas, como por exemplo a redução do tamanho das partículas por desintegração. Isso a gente utiliza uma técnica de homogeneização de alta pressão ou um moinho coloidal, ou até mesmo pela adição de estabilizantes, também é uma possibilidade, mas o caso aqui na utilização de homogeneizadores é muito semelhante àquilo que acontece com o leite. Tá? A utilização de homogeneizador justamente para se quebrar essas partículas em partículas menores, de forma que elas consigam se manter suspensas. Tá? Quanto maior a partícula, maior vai ser a sua densidade, maior a possibilidade ou probabilidade de precipitação. Tá? Por isso, então, da etapa de homogeneização como uma forma de estabilização da turbidez. A filtração, né, é uma etapa complementar à clarificação, utilização de filtros, que pode ser filtro prensa ou filtros rotativos, com ou sem auxílio de adjuvantes. Normalmente a gente tem sim o auxílio de adjuvantes, porque esses adjuvantes eles facilitam, eles auxiliam principalmente durante a formação de torta nesses filtros prensas. Tá? E o que isso acaba favorecendo também o fluxo que permeia através desses filtros, aumentando o rendimento do processo. Quando eu falo rendimento do processo, eu estou relacionado aqui a rendimento não, perdão, a capacidade do processo. Ou seja, a vazão por hora. Vazão por hora não, simplesmente a vazão de suco filtrado. O suco é forçado a atravessar o meio filtrante, normalmente em peneira ou tela. Tá? Então isso aqui não tem muito mistério. O processo de desaeração, assim como acontecia também lá na parte do despolpamento, o objetivo da desaeração é retirar excesso de gases para evitar a oxidação. Né? A gente tem aqui toda aquela etapa também de despolpamento, assim como acontecia na produção de polpa, a forma de despolpamento que pode incorporar ar, esse ar rico em oxigênio, esse oxigênio sendo com seu poder oxidante, degradar determinadas características sensoriais, nutricionais, por isso da necessidade da desaeração. Da mesma forma que a gente viu com as polpas, a desaeração realizada em equipamento a vácuo de fluxo tangencial. Em relação à formulação, tá? Aqui a gente tem a presença de água também, até por conta do néctar. Tá? Isso, na verdade, são componentes que podem estar presentes tanto no suco quanto do néctar. No suco é mais para características de correção, tá? Não necessariamente como um ingrediente. Mas a água, quando utilizada, precisa ser potável, isenta de cloro e íons ferros, quais podem formar substâncias de sabor indesejável ou precipitados. Agentes adoçantes que podem ser utilizados, mais utilizado é a sacarose, né? Isso aqui principalmente em relação aos néctares, tá? Mais utilizado é a sacarose, podendo ser substituído por açúcar líquido, açúcar invertido, xarope de glicose e edulcorantes. Pode ser adicionado até 10%. Aqui a gente tem, né, diferentes componentes que são utilizados, no caso aqui a sacarose, a glicose. Ácidos orgânicos, aqui já são componentes edulcorantes, tá?
Ácidos orgânicos adicionados para correção de acidez, ácido cítrico, ácido tartárico e ácido málico. A gente tem que ter só o cuidado que o ácido que a gente vai adicionar para fazer essa correção da acidez, ele vai ter que levar em consideração um ácido predominante no vegetal. Se vocês lembrarem lá na primeira aula, quando a gente falou sobre a composição de frutas e hortaliças, que é quando a gente falou sobre os ácidos orgânicos, dentre os componentes voláteis, esses componentes minoritários é o de maior importância, onde a gente tem o ácido cítrico muito presente em frutas cítricas, o ácido tartárico presente principalmente em uvas, o ácido málico presente principalmente em maçã e pera. Então, justamente em função do componente majoritário em relação aos ácidos orgânicos daquela matéria-prima que eu estou utilizando, é o ácido que eu vou utilizar para se fazer qualquer tipo de correção que seja necessária em relação à acidez. Outros componentes que podem ser utilizados, estabilizantes, que visam a manutenção dos sólidos em suspensão, que a gente viu que era lá uma das etapas, né, do processamento, a estabilidade da turbidez. Dentre esses estabilizantes, a gente pode ter carboximetilcelulose, uma série de gomas como a goma guar, goma xantana, gama cássia, gama jataí, metilcelulose, a própria pectina, polidextrose, ou seja, a gente tem uma série hoje de componentes de estabilizantes presentes no mercado que a gente pode utilizar para conseguir manter essa turbidez sem formação de precipitado. A ação de antioxidantes, adição de antioxidantes, o ácido ascórbico ele acaba sendo um dos mais utilizados, até porque o ácido ascórbico já é um ácido naturalmente presente em vegetais. Além disso, é um componente que ele tem uma ação antioxidante, por isso da sua preferência e utilização como antioxidante em produtos desse tipo de origem vegetal. A adição de corantes e aromas, permitido o uso de corantes e aromas naturais. E os conservantes, como eu já tinha comentado, os benzoatos e sorbatos. A mesma coisa que se aplica lá para as polpas. Vamos falar aqui um pouquinho sobre conservação. Eu vou dar uma pincelada, até porque isso é um assunto de outras disciplinas, mas aqui o objetivo é dar um apanhado geral sobre os métodos de conservação que podem ser utilizados na conservação de sucos de frutas, néctares de frutas. O objetivo da conservação, isso é óbvio para todo mundo, né, que é controlar as alterações que podem comprometer a estabilidade do produto, principalmente o desenvolvimento de micro-organismos e reações enzimáticas. Quando a gente fala em processo de deterioração ou o processo de conservação de um alimento, a gente está interessado principalmente nessas duas questões, micro-organismo e enzimas. Tá? Então, todos os métodos de conservação, a gente vai ver, às vezes alguns vão ter uma ação principal sobre micro-organismos, outros vão ter uma ação principal sobre a atividade enzimática. Deterioração microbiológica, então, tá? Porque é importante a gente saber um pouco dos contaminantes presentes ou dos micro-organismos deteriorantes e que vão ser o nosso alvo. Não só micro-organismos, mas também as enzimas que são responsáveis pela deterioração, porque são justamente esses que serão o nosso alvo no processo de conservação. Então, em relação à parte microbiológica, a deterioração ela se dá principalmente por conta de micro-organismos que são tolerantes a meio ácido, porque a gente já viu que frutas normalmente têm pH menor que 4,5, e a gente pode ter a presença de bactérias lácticas, como Lactobacillus e Leuconostoque, responsáveis pela produção de ácido lático, produção de dióxido de carbono, de acetil, produtos de degradação e caracterizado por odor forte e sabor desagradável. Leveduras também podem agir como deteriorantes principais responsáveis pela deterioração microbiológica de sucos, isso por conta justamente do pH, então eu tenho uma ação maior de bolores e leveduras quando comparado à ação de bactérias, de novo aqui eu só vou ter realmente ação de bactérias que são mais tolerantes a meio ácido, e em relação à deterioração provocada por bolores, decorrente então formando a produção de gás carbônico e estufamento da embalagem. Na deterioração enzimática, ocorre principalmente por conta de enzimas como polifenol oxidases, que a gente já viu que são responsáveis pelo escurecimento enzimático, e as pectinesterases, que são responsáveis pela instabilidade física do suco, ou seja, a precipitação e alteração de características relacionadas à turbidez. Tá? No caso das polifenol oxidases,
naturalmente presentes em alguns vegetais, maçã, pêssego, banana e pêssego, e inativadas por branqueamento, é a principal forma de inativação. Branqueamento, né, tratamento térmico relativamente brando. E as pectinesterases promovem a perda da turbidez, resultando em separação de fases, com clarificação da fase superior e formação de precipitado. Também podem ser inativadas aqui, principalmente por ação do calor. Então, em relação aos métodos de conservação que vão ser mais comuns com os sucos e néctares, o que a gente consegue observar é pasteurização, que é o tratamento térmico, a concentração, separação por membranas, refrigeração, processamento asséptico, desidratação, uso de conservantes e alta pressão. E a gente vai dar uma pincelada. Esses aqui são técnicas utilizadas pela indústria hoje em dia. Tá? A gente não vai trabalhar aqui com técnicas emergentes ou técnicas que estão sendo só avaliadas ainda em escala piloto ou laboratorial. No caso da pasteurização, é um tratamento térmico brando, né, que se realiza em 90 a 95 graus Celsius por alguns segundos a minutos, como a gente tinha visto com as polpas. Só que esse binômio tempo-temperatura vai depender da matéria-prima, carga microbiana inicial, tipo de micro-organismo predominante, tratamentos prévios, características do equipamento de pasteurização, embalagem, entre outros. Por isso que é necessário a gente saber conceitos de transferência de calor, principalmente por conta do tratamento térmico e a definição do binômio tempo-temperatura, características dos micro-organismos, até mesmo das enzimas, valor D, valor Z, porque isso são tudo características que vão definir o tempo necessário que um produto vai precisar ficar a uma determinada temperatura para conseguir atingir aquela condição, seja de pasteurização, seja de esterilização. Aqui a gente está trabalhando com suco, estamos trabalhando particularmente com a pasteurização. Usualmente realizada em trocadores de calor do tipo placas, tubulares e de superfície raspada. Tá? De novo, a mesma condição das polpas, quando eu tenho um suco com uma viscosidade maior, é desejável que eu tenha um trocador de calor com superfície raspada para não ocorrer a incrustação na parede interna desses trocadores de calor. Aqui a gente tem um exemplo de um trocador tubular. Aqui a gente tem um trocador de calor do tipo placas, tá? Que são os equipamentos mais utilizados para se realizar a pasteurização. A concentração. Concentração é um tipo de conservação que vai mexer principalmente no teor de água e, consequentemente, na atividade de água. Óbvio que a concentração ela também tem outros objetivos dentro da indústria de sucos. Por exemplo, a produção de sucos concentrados. A produção de sucos concentrados, além de eu conseguir ter uma conservação melhorada por conta da concentração, ou seja, uma redução significativa da atividade de água, uma vez que o crescimento microbiano, o desenvolvimento de reações enzimáticas tem uma relação direta com a atividade de água, a concentração diminuindo esse teor, eu diminuo a atividade de água, consequentemente eu aumento a vida de prateleira desse meu produto. Mas também tem outras características associadas, como principalmente redução de volume, gasto, né, menores gastos com embalagem. Vamos pegar o suco de laranja como exemplo. O Brasil é o principal exportador de suco de laranja concentrado. Eu sei que ele compete com os Estados Unidos. Eu não sei hoje em dia se ele está em primeiro lugar ou caiu para segundo, mas ele domina significativamente o mercado de exportação, o mercado internacional de suco de laranja concentrado. Por que esse suco ele vai ser exportado na forma concentrada? Porque se eu for exportar na forma diluída, eu vou ter uma quantidade, um volume muito grande, o que eu vou ter um gasto financeiro com logística muito alto também. Tá? Não só com logística, mas também todas as características de armazenamento e etc. Mas aqui, pensando do ponto de vista de conservação, a concentração tem como objetivo reduzir a atividade de água. A concentração pode ser obtida quente, né, por meio de evaporação, que é o mais comumente utilizado na indústria. Existe congelamento, processo de separação com membranas, mas são tecnologias emergentes que não estão, pelo menos em plantas instaladas aqui no Brasil, a gente não tem outras tecnologias a não ser a tecnologia por evaporação. A concentração a quente, né, que então, como eu tinha comentado, que é a mais utilizada, normalmente são utilizados evaporadores de película ascendente, para quando eu tenho líquidos de baixa viscosidade,
ou película descendente, quando eu tenho líquidos de alta viscosidade. A gente tem normalmente a utilização de evaporadores de múltiplo efeito. Aqui a gente tem um exemplo, tá, de um evaporador de múltiplo efeito. São 3 efeitos, onde a gente tem a entrada de matéria-prima em uma forma contracorrente em relação à fonte de aquecimento. Então aqui a gente tem a entrada de vapor, que é o fluido de aquecimento. Esses evaporadores, se a gente for pegar os evaporadores de película, na verdade é como se fosse um grande trocador de calor tubular, né? Diferentemente, claro, de um trocador de calor, aqui a gente tem também uma troca de calor que acontece dentro da própria tubulação, porque a gente não tem a tubulação, ela não está totalmente preenchida com o líquido. Mas enfim, a gente tem aqui então um sistema de aquecimento, equipamentos que trabalham com vácuo, justamente para a gente conseguir operar com temperaturas menores. Por que esse desejo de operar com temperaturas menores? Porque a gente está trabalhando aqui com uma matéria-prima que ela é altamente, que ela é sensível termicamente. Então, por exemplo, se a gente for pegar quase todo suco industrializado, um suco de caixinha, ele se distancia um pouco da característica in natura, da fruta in natura. Normalmente, esse distanciamento das características são por conta da degradação de determinados componentes, porque mesmo que aquele suco não tenha passado por um processo de concentração, ele passou por um tratamento térmico, que é como uma etapa primordial de conservação. Né? Se for um suco pasteurizado, que vai estar normalmente armazenado e comercializado sob refrigeração, ou um suco esterilizado, que vai ser comercializado em caixa, que vai ser um tratamento térmico um pouco mais severo, a gente tem perda de determinados componentes e por isso que varia um pouco as características de sabor. Isso vai variar também de sucos para sucos. Normalmente, sucos cítricos é mais notável essa diferença, diferente de frutos que não são cítricos, como, por exemplo, o suco de manga, suco de pêssego e suco de goiaba, eles têm uma sensação, um sabor muito próximo à fruta in natura. Eles não têm essa perda tão significativa de compostos que são característicos do aroma e do sabor de sucos, como acontece com os sucos cítricos, com o principal exemplo, o suco de laranja. A concentração por congelamento, né, ela acontece aqui, existem algumas plantas fora do Brasil que até utilizam essa tecnologia. O objetivo é justamente tu reduzir a temperatura para a formação de cristais de gelo e tu remove esses cristais de gelo. Pela teoria da cristalização e do crescimento desses cristais, a gente tem mudança de fase, os cristais de gelo é basicamente água pura, então eu consigo fazer uma remoção parcial da água, mantendo as características sensoriais do produto. A questão é que esse processo ele é muito mais complexo, ele acaba sendo muito mais caro, por isso que ele é pouco utilizado. Até porque os sucos em si é um produto de baixo valor agregado, então é muito difícil tu implementar uma tecnologia que seja cara, sendo que tu não vai conseguir repassar. E se tu for repassar o valor do processamento, o valor financeiro, o custo envolvido para o processamento quando tu utiliza uma tecnologia mais cara, se tu vai repassar isso para o teu produto, ele pode atingir um determinado valor que ele vai ser inviabilizado a sua comercialização no mercado. A concentração por membranas, aí tem uma série de processos, né? Normalmente osmose reversa, combinado com micro e ultrafiltração para clarificação, osmose reversa com outras tecnologias de separação por membranas, como destilação por membranas, evaporação osmótica, etc., mas que também são pouco utilizados. O que a gente realmente tem de utilização de membranas na indústria de alimentos hoje, na indústria de sucos, são nos processos de clarificação. Mas, basicamente, a concentração por membranas, a gente tem a utilização da tecnologia de osmose inversa, onde se aplica pressão em torno de 3 a 8 megapascal, aqui o P é maiúsculo, tá? Fazendo com que a água atravesse uma membrana do tipo densa. Aqui só dando um panorama em relação aos processos de separação com membranas, onde a gente tem aqui as 4 principais categorias, micro, ultra, nanofiltração e osmose reversa. Essas duas aqui que são utilizadas, como eu já tinha visto, para as etapas de clarificação do suco, porque tanto a micro quanto a ultrafiltração, basicamente o que
elas impedem a passagem dos sólidos suspensos e bactérias, né? Tanto é que micro e ultrafiltração são processos utilizados também em algumas situações para substituir a pasteurização, o tratamento térmico propriamente dito, né? Tanto é que são chamados de processos de pasteurização a frio, onde eu consigo fazer a remoção das bactérias, só que eu não tenho a inativação das bactérias, tá? Só que, obviamente, eu vou perder algumas outras características. Então, um suco que seja turvo, eu não vou conseguir utilizar a microfiltração para se fazer uma pasteurização, porque eu vou reter todos os sólidos suspensos, eu vou ter alterações também nas características sensoriais daquele produto. Agora, se for um suco clarificado, como por exemplo um suco de maçã, eu posso utilizar a micro e ultrafiltração, que são processos de membranas, não só para remover os sólidos suspensos, mas também para remover a carga contaminante em relação aqui às bactérias. À medida que a gente vai avançando, a gente vai diminuindo aqui o diâmetro de poro dessas membranas. Quando a gente pega, por exemplo, a nanofiltração, até alguns íons polivalentes ela consegue reter. Já a osmose reversa ou osmose inversa, eu tenho uma membrana totalmente densa e ela basicamente deixa passar apenas a água, retendo todos os outros componentes. Por isso que a osmose, aqui nesse caso, a osmose reversa utilizada principalmente como uma forma de concentração. Na indústria de sucos, até hoje eu não sei alguma planta que realmente utiliza a osmose reversa como uma técnica de concentração, né? Ela pode normalmente ser utilizada como uma técnica de correção de teor de sólidos solúveis ou teor de açúcares. Além da aplicação de membranas no processo de clarificação, como tinha comentado, né? Microfiltração e concentração na osmose inversa, membranas podem ser utilizadas também em substituição aos tratamentos térmicos, a fim de pasteurizar o suco. O processamento asséptico, né? Aqui ele vai ser mais comum porque dentre as polpas a gente não tem processo de esterilização. O processo de esterilização em si ele é muito mais comum em sucos e néctares, que é justamente esses sucos e néctares comercializados em caixa a temperatura ambiente. Esses produtos eles são submetidos a um tratamento térmico mais severo, com temperaturas em torno de 120 graus Celsius, isso por alguns segundos. Essas temperaturas podem atingir até valores maiores, em torno de 140 e 150 graus Celsius, seguido de rápido resfriamento para evitar uma perda excessiva de componentes termosensíveis e o invase e embalagem previamente esterilizada sob condições assépticas. Tá? A gente tem diferentes equipamentos na literatura e no mercado que podem ser utilizados para se fazer esse tipo de invase. A Tetra Pak acaba sendo um dos principais exemplos, né, um dos principais fornecedores de equipamentos nesse sentido. Isso muito proveniente aí do desenvolvimento da indústria de laticínios, e hoje a gente utiliza também na indústria de sucos a mesma tecnologia para se fazer a esterilização e se fazer o invase asséptico que possibilita a comercialização de um suco em caixinha em temperatura ambiente. Outra técnica de conservação também é a desidratação, aqui para obtenção de suco em pó. Aí só tem que ter um cuidado porque a gente está trabalhando aqui com suco em pó que não é aquele suco em pó tradicional que a gente tem no mercado, tá? Porque aquilo basicamente é uma solução de açúcar com determinados corantes e determinados aromatizantes. Mas a gente pode sim pegar o suco in natura e passar por um processo de desidratação. A conservação, quando a gente pensa em desidratação, ela está focada na remoção de água e, consequentemente, redução da atividade de água, inibindo o crescimento microbiano e também a atividade enzimática. E esse tipo de desidratação ela é realizada com spray dryer, né? Então, a técnica de spray dryer, baseado na aspersão de pequenas gotículas daquele produto que se deseja ser seco, em contracorrente, pode ser também em corrente paralela, com uma corrente de ar quente. E aí a gente tem um processo de transferência de calor associado a um processo de transferência de massa e a gente consegue fazer a remoção da água. A conservação por alta pressão, ela é uma tecnologia não térmica também. Já tem algumas indústrias que utilizam essa tecnologia como forma de conservação do suco. Ela já está adaptada para a substituição dos processos de pasteurização
Em relação a processos de esterilização, ainda não é recomendada a substituição por alta pressão, né? O tratamento térmico de esterilização substituir por alta pressão. Mas basicamente essa tecnologia ela destrói micro-organismos e retarda a atividade enzimática pela utilização de pressão, normalmente pressões entre 300 e 600 megapascal. Tá? O principal objetivo, de fato, é a destruição microbiana, mas essa alta pressão já foi identificada também uma ação sobre proteínas, por isso dessa possibilidade de ação sobre a atividade enzimática. A alta pressão em si, na verdade, basicamente ela consiste em colocar o alimento em uma câmara contendo água e aí esta câmara que sofre esse processo de pressurização. É a principal tecnologia de alta pressão utilizada. Tem também outras técnicas de alta pressão, mas que são utilizadas principalmente para homogeneização. A homogeneização, como a gente tinha visto lá atrás, é também realizado por alta pressão, mas ela não tem uma capacidade tão significativa de destruição de micro-organismos como neste caso aqui, até porque na homogeneização a gente utiliza pressões um pouco menores. Falando aqui já se encaminhando um pouco mais para o final, né? Então embalagem e armazenamento. A embalagem deve ser inerte, livre de micro-organismos deteriorantes, não deve apresentar problemas de migração, nem permitir a permeação de odores estranhos, apresentar formato e resistência mecânica para resistir às solicitações do sistema de distribuição, apresentar integridade no fechamento, evitando recontaminação microbiológica e problemas de vazamento durante a distribuição e comercialização, proteger da exposição ao oxigênio, apresentando baixa permeabilidade do gás ao material de embalagem e do sistema de fechamento. E a gente tem diferentes tipos de embalagem que a gente pode encontrar no mercado. Sucos pasteurizados, normalmente a gente tem a utilização de embalagem de vidro e plástico transparente. É comum a utilização associada com armazenamento refrigerado, né, quando a gente tem um suco pasteurizado. Sucos processados asepticamente normalmente são utilizados em embalagens multicamadas. Isso aqui por conta da tecnologia de envase asséptico. Sucos concentrados e congelados, a gente pode ter latas e embalagens plásticas. Essa daqui é uma marca muito conhecida no mercado, né, de sucos concentrados. Eu acho que hoje em dia, eu não sei se eles já substituíram todos os produtos dele, mas eles fizeram uma substituição das embalagens em lata por embalagens plásticas. Tá? No caso dos sucos concentrados para exportação, ou até mesmo para distribuição, porque é comum às vezes a gente ter dentro da indústria nacional mesmo, uma planta de concentração e depois esse suco concentrado é distribuído, então reconstituído para comercialização na forma de suco reconstituído. Esses produtos, esse suco concentrado, normalmente ele é transportado na forma em tonéis metálicos. Dentro deste tonel metálico, na verdade, a gente tem também um recobrimento com plástico. Na verdade, a gente tem uma embalagem primária de plástico, polietileno normalmente, e essa embalagem primária, então, dentro dessa embalagem secundária, que é o tonel metálico. Bom, gente, o que eu tinha para falar, então, sobre sucos era basicamente isso, de novo. Isso foi um apanhado bem geral sobre os principais conceitos tópicos existentes dentro da tecnologia de sucos de frutas e hortaliças.